Seja bem-vindo à Afya GeoPapers. Aqui a gente ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. E eu sou a Marina Apostólico. E hoje a gente vai conversar sobre o tema diabetes. Diabetes gestacional, Pois né? é. Um tema obstétrico aí super comum, né? Que a gente vê muito no nosso dia a dia. E é sempre importante a gente revisitar o passo a passo, né? Desde as coisas básicas como o diagnóstico até o manejo, né? E a indicação de insulinizar a nossa paciente, né? Faço ainda mais um comentário. É o diagnóstico que a gente menos gosta de dar para as pacientes. E muitas vezes eu percebo, né? Chegam algumas vezes pacientes na universidade, lá no SUS, ou até mesmo pacientes que a gente vê aí de consultório privado que tem diagnóstico de diabetes desde o começo, mas o médico fala, é tão pouquinha a sua alteração que a gente repete depois. E esse é o maior dos erros que um ginecologista obstetra, um médico da família ou um clínico que trabalha com gestantes pode fazer. Exato. Rastreio positivo é positivo, né? Não é mas pouquinho. É tão pouquinho, né, Jader? Exato. Não existe tão pouquinho. Não é. Exato. Então, quais são os critérios diagnósticos para diabetes gestacional? Bom, são os clássicos critérios diagnósticos, eles não mudaram, tá certo? E a gente tem que lembrar que a gente vai rastrear universalmente através da glicemia de jejum no primeiro trimestre, aonde qualquer valor maior ou igual que 92 miligramas por decilitro é considerado alterado. Ai, mas tadinha! É considerado alterado. Ai, mas será que não vai? É considerado alterado. Mas deu 92. Diabetes gestacional. Perfeito? No primeiro trimestre. E caso ela tenha uma glicemia abaixo de 92, Jader, aí sim ela vai fazer o teste de tolerância oral à glicose ou a curva glicêmica com 75 gramas, né? De glicose entre 24 e 28 semanas. É aí sim que a gente vai fazer o rastreio. Agora, se ela tem 92 no primeiro trimestre, ela é diabética gestacional e não precisa fazer aí o teste de tolerância oral à glicose depois, tá? E a gente precisa fazer o controle desde o momento diagnóstico. No teste de tolerância oral à glicose, os nossos valores seriam 92, 180 e 153 na segunda hora. Então, no jejum 92, pós 1 hora, a gente vai falar 180 e 153 pós 2 horas. E apenas um parâmetro alterado, né? Desses 3 já fecha o diagnóstico também. Exatamente. Né? Ai, mas tadinha, veio 181. É diagnóstico. Exatamente. É isso aí. É o que eu sempre digo, na verdade, não é... A gente tem que pensar, né, que a gente vai estar beneficiando a nossa paciente fazendo o diagnóstico, né? Não adianta a gente querer negar, né? A gente fazendo o diagnóstico, a gente vai estar beneficiando, porque a gente vai estar dando a oportunidade dela saber que tem, né? Sim. E tá dando a oportunidade de poder tratar também. Sem dúvidas. E é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que o diabetes gestacional é uma doença que não é uma foto, é um filme, né? Eu preciso ter um filme do que acontece na vida, na alimentação dessa pessoa, para não atrapalhar realmente a formação desse bebê. E falo ainda mais, diabetes gestacional mal controlado vai gerar consequências futuras para o filho dessa pessoa. Então, o filho de mãe diabética tem mais chance de ser hipertensos, dislipidêmicos, serem obesos, terem síndrome metabólica, né? Juntando aí um pouco de tudo isso, infarto precoce. Então, assim, poxa, se você tem a oportunidade de se cuidar, de tratar de você mesma e o seu metabolismo melhor vai ajudar o teu filho a ter um metabolismo melhor durante a vida dele, é o melhor dos mundos. Com certeza. Mas em relação assim, ó, eu fiz o diagnóstico, né, de diabetes gestacional. Então, seja por glicemia de jejum, seja pelo TOATG depois, né? Qual que vai ser o manejo inicial da paciente que eu fiz o diagnóstico de diabetes gestacional e quais são as metas, né, em relação aos controles que a gente tem que estabelecer? Perfeito, Jader. Então, assim, a gente quer que essa paciente consiga controlar a sua glicemia fazendo atividade física, com dieta e fazendo controle glicêmico por glicosimetria da ponta do dedo. É isso que a gente tem de evidência real com parâmetros bem estabelecidos. Então, fiz diagnóstico,
vai ter que fazer dieta sim. O ideal seria que ela passasse com uma profissional da nutrição para poder orientar uma dieta individualizada. E essa pessoa vai passar aí a ter uma alimentação muito mais rica em proteínas, em fibras, mas ela não pode parar de se alimentar e comer carboidratos e inclusive gorduras, tá? Então a gente não é excluir aí o carboidrato e 100% os açúcares, é conseguir ensinar essa paciente como se alimentar, incluindo todos os nutrientes. E falar de atividade física, porque grávida não só pode, como deve fazer atividade física, tá certo? Então, a primeira parte é a orientação alimentar e de atividade física. Glicosimetria, então, ela consegue pegar em UBS, ou então ela vai fazer a compra disso, e ela vai precisar picar o dedinho dela, sim, todos os dias, não é um dia sim, um dia não, ou nunca, no jejum, 1 hora após o café, 1 hora após o almoço e 1 hora após o jantar. Então, a orientação, que talvez seja muito interessante para você, profissional que trabalha com gestantes, é que ela vai fazer a glicosimetria no pós-refeição exatamente 1 hora depois que ela colocou o primeiro garfo na boca de alimento. Então, ela vai tomar o café da manhã. Ela deu o gole no leite, ou ela comeu o pãozinho ou a fruta dela, ou o ovinho dela, ela olha no relógio, 1 hora depois daquele momento que a gente considera o momento ideal para ela fazer a glicosimetria, assim como no almoço, assim como no jantar. E eu espero que o jejum eu tenha aí a glicose de ponta de dedo menor que 95 e pós-refeições 140. Perfeito, ótimo. Acho que isso é super importante, né, a gente colocar, porque esse controle, na verdade, ela vai nos trazer depois, né, e a gente precisa analisar, né, esse controle para poder decidir se a gente vai precisar medicar essa paciente ou não, né? Com toda certeza. Fora que a paciente precisa entender a importância disso, porque é um saco, né? Tem uma doença mais chata de tratar do que diabetes gestacional? Com certeza. Pô, tô grávida e todo mundo vai querer me dar um pãozinho de mel. Ah, você tá grávida? Ai, tem que comer, né? Todo mundo pensa que grávida. Grávida não tem que comer por 2, mas é complicado você falar para uma paciente gestante, principalmente as que diagnosticam no primeiro trimestre, que ela vai ter que fazer um controle alimentar uma gravidez inteira, né? Isso culturalmente é difícil às vezes de se entender. Então, muitas delas fazem até o controle glicêmico, mas assim, no dia que ela jaca, ou no dia que ela apronta, eu esqueci, eu não medi. Então, a paciente precisa entender como é importante, né, que a gente tenha esse filme todo, que a gente compreenda como que funciona e que principalmente no dia que ela jacar, porque ela vai jacar, a gente não pode ser hipócrita, em algum momento ela vai comer alguma coisa, é o momento realmente mais importante, inclusive, para a gente ter os valores de glicose dela. Ótimo, perfeito. Não, e é super importante a orientação para a paciente, né? Para ela entender a orientação e a compreensão dela em relação à patologia, né? Porque se ela não compreender, realmente a gente tem uma chance maior de ter um desfecho desfavorável, né? Então... Sim, e culturalmente as pessoas ao redor que não são profissionais da área da saúde vão falar, mas você tem que comer mais, mas você tem que fazer isso, você tá grávida. Calma, a pessoa precisa entender que na situação o excesso pode trazer muitos malefícios. E uma outra coisa, Jader, diabetes gestacional não traz sintomas para a mãe, né? Exato. Então ela precisa entender da importância da rigorosidade, principalmente pelo bebê. Perfeito, ótimo. Acho que ficou super legal, acho que deu pra gente falar bem objetivamente aí, né, sobre o diabetes gestacional, o manejo inicial, né, e eu convido vocês, gente, a entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai discutir um pouquinho mais as questões técnicas. A gente vai continuar a discussão falando sobre indicação de insulina, tipos de insulina. Vamos falar também assim sobre o acompanhamento da gestante, quais são os parâmetros que nos indicam interromper essa gravidez. Então, se for necessário, claro, né, no contexto do diabetes gestacional. Então, para quem quiser entrar nessa parte mais específica, eu convido a entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai continuar o bate-papo. Mas super obrigado, foi ótimo. Obrigada a você, Jader, foi ótimo mesmo. E vamos lá para nossa área do aluno, que vai ser bem legal a discussão.